Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira e é claro, um vídeo cheio de informações importantes para você, torcedor vascaíno. Iremos falar sobre Série B do Campeonato Brasileiro, pois hoje, quarta-feira, começa a 32ª rodada da competição. Amanhã tem decisão para o Vasco da Gama, Vasco e Londrina em São Januário, o quarto colocado enfrenta o quinto, é aquele famoso jogo de 6 pontos. A gente vai trazer mais detalhes sobre esta final para os Gigantes da Colina. Vamos falar também sobre zagueiro do Manchester United, falando sobre o Vasco da Gama e confirmando que teve aí problemas psicológicos após enfrentar o Vasco. Saudades, né, torcedor? E além dessas, muitas outras informações neste Boa Noite Gigante para você. Mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o nosso canal, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe também o seu like para ajudar o nosso crescimento e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e automaticamente você fique por dentro de tudo que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. É claro, eu já quero começar falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro, pois como está aparecendo aqui ao lado para vocês, hoje temos duas partidas importantíssimas desta 32ª rodada. Ponte Preta enfrenta o Cruzeiro às 7 horas da noite no Moisés Lucarelli e Sport enfrenta o Náutico às 9h45 na Ilha do Retiro. Ponte Preta hoje é a sétima colocada da Série B com 43 pontos. E o Sport é o oitavo também com os mesmos 43 pontos. A 5 pontos de distância do Vasco da Gama. Ou seja, se tanto o Sport quanto a Ponte conseguirem conquistar a vitória hoje à noite, nesta quarta-feira, a distância que hoje é de 5, diminui para 2 pontos do Gigante da Colina e mais equipes, mais times entram aí nessa briga pela quarta vaga para o retorno ou para a ida, né, à elite do futebol brasileiro neste próximo ano. Então é de fato secar, é ficar de olho, é torcer pela vitória do Náutico sim, é torcer pela vitória do Cruzeiro sim, fazer o papel de torcedor, assistir aos jogos e secar essas duas equipes. E a rodada retorna amanhã, com Tombense e Novo Horizontino às 7 horas da noite. Importante também ficar de olho no Tombense, que é o 12º colocado com 40 pontos, e Vasco e Londrina às 9h30. O jogo, volta a repetir, tem tons decisivos, tem tons tensos, sim, em São Januário. O Vasco precisa vencer, o Vasco precisa conquistar a vitória. Não há outro resultado para essa partida de amanhã que senão a conquista dos 3 pontos em São Januário. É o jogo de 6 pontos. Se vencer, abre 6 do Londrina. Se perder, empata com relação ao número de pontos para o clube paranaense. Então não há outro resultado amanhã contra o Londrina. Volto a repetir que senão a vitória, a conquista dos 3 pontos. E hoje, para isso, como está aparecendo aí nas imagens para vocês, houve treino no CT Moacir Barbosa. O último treino antes de enfrentar a equipe do Londrina. Todos aí treinando, Raniel, Figueiredo, Nenê. Apareceu na imagem também o Alex Clafan, né, esse treinador de bolas paradas, o Jorginho, e tudo indica, segundo informações, que o Jorginho vai repetir a mesma escalação que enfrentou a equipe do Cruzeiro na última quarta-feira, né, e também a mesma equipe que enfrentou o Grêmio. O Jorginho vai repetir a escalação, com o Thiago Rodrigues no gol, Danilo Bossa e Anderson Conceição, na lateral esquerda o PV, Paulo Vitor, na direita Léo Matos, Andrei e Yuri Lara, na esquerda Ignaldo caindo pela ponta, Nenê no meio, Marlon Gomes na direita e o Raniel formando ali, né, essa última linha ofensiva, sendo o centroavante do Gigante da Colina. Para esse jogo, teremos novidade, a presença do Alex Clafan, o treinador de bolas paradas que hoje faz parte da comissão técnica do Vasco. A gente já pode ver mudanças, tanto na postura defensiva, mas principalmente ofensiva do Vasco, nas faltas, nos escanteios, nas bolas paradas, e quem sabe, né, o Vasco não faça um golzinho aí amanhã contra o Londrina, já nessa nova especialidade do Gigante da Colina. E na coletiva de ontem, o volante Yuri Lara falou sobre a chegada do Alex Clafan, a importância dele para o elenco e o que pode acontecer já nestas próximas partidas. Ele já fizemos 2 treinos com ele, né? E é um cara que entende bastante ali dentro da área, tem umas táticas que pode nos ajudar dentro de campo, né? Tem as estratégias, está passando para a gente. Foi muito pouco, né, o nosso contato, mas eu creio que já possa vir ajudar alguma coisa em relação ao jogo já de quinta, né? O
Claro que é muita informação, ele tem bastante ideia, mas espero que possa dar certo no jogo, e ele veio aqui para ajudar a gente, então é importante isso aí. Então é ficar de olho e torcer de fato para que tudo dê certo. Inclusive hoje, pela parte da manhã, tivemos aí a confirmação que no julgamento que foi realizado no Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, com a defesa dos advogados do Vasco, Marcelo Jucá e Amanda Boré, o Vasco conseguiu a absolvição do Nenê para atuar amanhã, né, contra a equipe do Londrina. Tanto o Nenê foi julgado para estar à disposição do Vasco da Gama, como também o preparador físico Daniel Félix. Ele recebeu um jogo de suspensão, mas acabou já sendo cumprido. O Vasco foi multado no valor de apenas R$3.000 por torcedores atirarem garrafas de água no gramado contra a equipe da Chapecoense ainda no primeiro turno, mas tudo certo, o Nenê vai para a partida de amanhã contra o Londrina, querendo ou não, é uma peça importante, é o camisa 10 do Vasco da Gama e pode ser fundamental para esses jogos restantes da Série B do Campeonato Brasileiro. Você tá confiante, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários, porque, volto a repetir, é jogo decisivo, é jogo duro. O Vasco precisa conquistar a vitória nesta partida de amanhã contra o Londrina às 9h30 da noite em São Januário. Todos os ingressos esgotados, casa cheia, e a gente torce, né, para que dê tudo certo para o nosso Vasco da Gama. E para finalizar o vídeo, falar sobre algo que traz saudade para o torcedor. Que, como eu venho falando para vocês nos meus últimos vídeos, eu, Lucas, não aguento mais a Série B do Campeonato Brasileiro, não aguento ter que ficar assistindo Vasco e Londrina, não aguento ter que ficar assistindo Vasco e Novo Horizontino, Vasco e Tombense, Vasco e CSA, Vasco e CRB, com todos os respeitos a essas equipes que são grandes, mas o Vasco é um gigante do futebol brasileiro, o Vasco é time de Série A, o Vasco precisa enfrentar São Paulo, o Vasco precisa enfrentar Flamengo, o Vasco precisa enfrentar Fluminense, Botafogo, Corinthians. Esse é o Vasco da Gama. E o Vasco precisa jogar, gente. Eu não estou vendo o Vasco mais jogar. O Vasco jogou na última semana contra o Cruzeiro quarta, vai enfrentar o Londrina amanhã, 8 dias depois. Só na outra semana, terça-feira, o Vasco volta a jogar. Então esse tempo também sem ver o Vasco é algo muito chato. Além de a gente ver jogos ruins contra adversários pequenos, a gente ainda demora para ver o Vasco em campo. E isso tá me cansando assim de uma forma que realmente não tá mais dando. Eu fico preocupado em ter o Vasco novamente na Série B do ano que vem. Eu não sei, sinceramente, o que será de mim como torcedor ter o Vasco 3 anos numa competição tão fraca como é a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo diante disso, enquanto a equipe não volta a campo, enquanto o Vasco ainda disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, nesta tarde de quarta-feira, os torcedores foram pegos aí de surpresa com a fala de um ex-adversário do Vasco, e pode alegrar aí o seu dia de torcedor vascaíno e trazê-lo a boas lembranças do nosso clube. Pois aí, o ex-jogador inglês Gary Neville, um dos maiores ídolos do futebol britânico, relembrou a partida entre Vasco e Manchester United no Campeonato Mundial em 2000 no Maracanã. Na partida, o Vasco venceu pelo placar de 3-1, uma das maiores equipes do mundo no momento. Em entrevista à rádio BBC de Londres, o antigo lateral direito, Gary Neville, comentou que precisou da ajuda de um psicólogo para recuperar a confiança após aquela partida. Viu Edmundo, viu Romário, viu Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Ramon, Felipe, Gilberto, que não faltava era craque naquele time do Vasco, e teve que procurar um psicólogo para se recuperar. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu dei 2 gols contra o Vasco da Gama no Mundial de Clubes no início dos anos 2000. 6 meses depois eu tive um torneio horrível com a Inglaterra, na Bélgica e Holanda. Minha dor durou cerca de 8 meses. Estava mal, sem confiança, não queria a bola. Eu procurei um psicólogo para me ajudar nesse momento. Ou seja, o Vasco da Gama foi o grande responsável por praticamente não acabar, mas por um determinado momento fazer com que a carreira de um dos maiores laterais direitos do futebol britânico estivesse aí suspensa, paralisada. Esse era o Vasco dos anos 2000, esse era o Vasco de 98. Um Vasco cheio de craques, um Vasco gigante, um Vasco que encantava, um Vasco que dava prazer em ver jogar. Infelizmente, eu não vivi esse Vasco. Eu vi o Vasco aí do Nenê, do Thales Magno, do Ribamar. E é duro ficar aqui falando sem viver momentos bons com o nosso clube. E a gente fica nessa perspectiva para o futuro, de ver esse Vasco novamente voltar. Um Vasco que encanta, um Vasco de craques, um Vasco campeão, que realmente já está dando a cota, como eu venho trazendo para vocês. Mas é bom lembrar do passado e ter perspectivas que tudo isso vá voltar no futuro.
A gente fica por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira. E é claro, amanhã estaremos aqui novamente às 7 horas da manhã, como sempre, com o nosso Acorda Vascão. Esperamos a sua presença aqui no nosso canal. Contamos com o seu like, com a subscrição, com o seu compartilhamento. E como sempre também falamos aqui no canal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.